Olá, tudo bem? Pessoal, vamos então à nossa próxima aula. Hoje vamos falar sobre canais, tá? Mas afinal de contas, o que são os canais dentro do Photoshop? Então toda a imagem, quando eu abro ela e vejo o modo que ela se encontra, eu tenho as camadas que vão permitir que eu faça montagens, e eu tenho os canais, que são justamente os canais de cores dessa imagem. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a própria explicação da Adobe, ó. Ele fala aqui um pouquinho sobre canais. O que são? Isso aqui é o Help, tá? Do próprio Photoshop, do site da Adobe. E eles têm uma explicação bem técnica, mas interessante, ó. Então eles são criados automaticamente quando a imagem é aberta. O modo de cores da imagem determina o número de canais de cores. Por exemplo, uma imagem RGB tem um canal para cada cor, tá? Existem ainda os canais alfa, que armazenam as seleções, como imagens tons de cinza, tá? E elas servem para quê? Adicionar e armazenar máscaras. Permitem manipular e proteger partes de uma imagem. E canais de cores spot, que especificam chapas adicionais para cores spots, no caso os pantones. Uma imagem pode ter até 56 canais. Todos os novos canais possuem as mesmas dimensões e o mesmo número de pixels da imagem original. Tá? Então ele fala aqui daí só um pouquinho, ó, tá vendo? Ó? Os canais RGB, os canais Pantone, canais alfa, tá? Pincéis de canais e, logicamente, nós temos também a possibilidade de camadas de ajuste de canais. Posto isso, vamos entender um pouco mais como eles funcionam. A ideia aqui para mostrar mesmo, eu vou trabalhar com dois exemplos, tá? Um, na realidade, um pouco mais longo e outro com misturador para a gente poder entender o que eu consigo fazer isso. Então, se eu quero ver só tirar o canal vermelho da minha imagem, então aqui, ó, tá vendo? Eu tirei tudo quanto era puxando para o vermelho dela. Se eu tiro o vermelho e o verde, logicamente que eu fico só com tons de cinza. Se eu tiro o verde, eu vou ficar mais avermelhado. E assim por diante. Então eu consigo já por aqui dar tonalizações nas minhas imagens. Legal? Partindo disso, então nós vamos pegar essa primeira imagem aqui e nós vamos usar uma série de recursos aqui dentro dela para trocar o céu, tá? Tirar aquele céu ali, colocar um outro céu, fazendo um recorte nessa imagem. Então imagine, aqui, tanto aqui como um recorte de cabelo mais avançado, a técnica é a mesma e daria um pouquinho de trabalho, tá? Então, para mim não mexer na original, vou dar um Ctrl J, certo? Então o primeiro passo foi esse, abri a minha imagem, pressionei Ctrl J, tá? E agora eu vou começar a trabalhar nesta imagem. O que eu preciso então? Eu vou entrar aqui nos meus canais e eu tenho ali, ó. Por aqui eu consigo visualizar, ó. Por exemplo, se eu tirar e deixar só o azul, tá vendo que eu tenho as partes mais escuras. Então isso é uma coisa importante também. Nem sempre eu vou usar os azuis, mas normalmente são eles as partes mais escuras de uma imagem. Se eu deixo só o red, olhe que é onde eu tenho as partes mais claras, em relação até mesmo ao green, ó. Tá vendo? Então o green eu tenho mais suave, ele está bem mais puxando para o cinza. E o red eu tenho os mais brancos. Eu vou pegar aqui o meu blue, né? Desse blue, então, eu vou gerar um canal alfa para ele. Eu posso simplesmente arrastar até aqui. E ele me fez um alfa, ó, tanto que se eu voltar nas minhas camadas, ele já entendeu que eu estou num canal alfa. Ele me traz isso, tá? Se eu der um Ctrl clique, ó, ele vai fazer justamente só naquela parte ali, tá? É a mesma coisa se eu tivesse dado um Ctrl clique aqui no Blue, ó, seria a mesma seleção. Então ele entende, ó, que eu estou somente nesta parte aqui, trabalhando neste momento. O que eu vou fazer agora? Eu vou escurecer mais, então, esses azuis. Eu venho aqui em Image, Adjustments, Levels, tá? E aí eu vou começar a trabalhar os níveis aqui. Vou trabalhar principalmente nos inputs. Então eu vou trazer aqui, já vai escurecer bem. Vou tirar um pouco mais aqui também. E aqui eu vou puxar um pouquinho mais. Pronto. Então agora eu tenho... Aqui ainda ficou um pouquinho branco. Posso deixar aqui, ó. Certo? Eu poderia trazer ele aqui, mas eu posso deixar ele um pouco para deixar aquela parte branca mesmo. Tá? Se eu trouxer daí, depois eu vou ter um trabalho de correção ali muito grande que eu não quero. Certo? Mas eu vou mostrar como que é feito esse trabalho. Vou até deixar um pouquinho só, para poder mostrar que aqui ficou um pouco acinzentado, tá? Beleza. Então os valores aqui, eles variam um pouco de imagem para imagem, tá?
Então agora eu tenho como eu quero, vou dar um OK. Então o meu canal alfa está muito preto ali agora. Então o que eu faço? Eu vou pôr aqui em branco. Vou chamar o meu pincel. Vou aumentar o tamanho dele. No modo Overlay. E vou pintar. Olha o que aconteceu com aquelas partes em cinza. Eu tirei elas. O preto, como eu estou no overlay, ele não mexeu. E o que era acinzentado, ele tirou. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero deixar as partes em pretos, bem pretos. Eu inverto e pinto aqui. Ó, posso passar. Ele vai pegar algumas partes que não estavam tão em pretos das folhas. E agora vai selecionar para mim. Ainda dentro dessa parte, eu vou chamar o meu laço. Vou fazer uma seleção aqui, ó, nessa parte, porque tem uns pontinhos brancos aqui. E para preencher rapidamente com a cor preta, é muito fácil, tá? Eu aperto a tecla Alt no Windows, logicamente, e o Backspace. E aí ele preencheu para mim. Vou dar um Ctrl D e agora eu tenho a minha seleção certinho. Beleza. O que eu faço? Vou dar um Ctrl clique no meu canal para que ele faça a seleção. Volto aqui nas layers e tô lá na minha layer. Tá vendo? Então ele está todo selecionado. Agora, dessa minha seleção eu vou gerar uma máscara. Só que eu quero uma máscara e aqui do jeito que ela está, ela vai pegar justamente a parte branca, ó, tá? Tá vendo? Ó, na realidade, ele está ignorando o que era preto. Então, nesse caso, se eu der apenas um clique aqui, ó, ele faz isso. Mas olha, não era o que eu quero, tá? Tudo bem, eu posso clicar com o botão direito e dar um inverte aqui, né? Um Ctrl I. E pronto, resolve-se a situação, tá? Mas se eu não quisesse também, eu já posso, ó, vou dar um Ctrl clique aqui novamente. Já clicar na minha máscara com a tecla Alt pressionada. Porque dele já fez a transparência ali para mim. Olha como ficou fácil de eu fazer um recorte. Ah, talvez se perguntem, eu poderia aplicar esse mesmo tipo de recorte num cabelo? Sim, é possível, tá? É possível que seja feito sim, ok? Ele vai entender de forma muito semelhante. Beleza, o que eu preciso agora? Eu vou criar então agora uma nova nuvem, tá? Você pode pegar qualquer uma, você pode entrar no Pixabay, no Pexels, em qualquer site. E eu vou chamar o meu botão Pexels aqui. Como eu já tinha feito o teste antes, eu tenho algumas nuvens aqui que eu gostaria de utilizar. Eu vou pegar, deixa eu ver, essa aqui, vou dar um Insert. Ele vai inserir ali para mim. E lógico que ele faz um Clipping Mask em cima da minha máscara. E não é isso que eu quero. Eu vou jogar ela para baixo, justamente para que ele possa fazer isso. Posso descer ele aqui um pouquinho. Ctrl T. Aí eu aumento aqui. E eu tenho as minhas nuvens sendo colocadas ali junto ao meu chão. O que eu posso aqui ainda, que eu acho bacana, é brincar um pouco agora aqui também com os layers de ajuste, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu Curves, que é semelhante ao que nós vimos lá, só que agora aqui no meu Layer. E eu vou mexer um pouco nesse Curves aqui, ó, dando um pouco mais de claridade, já que é um dia bem ensolarado. Bem pouquinha coisa, tá? E vou acrescentar também, aqui no Hue Saturation, eu vou tirar um pouco a saturação e mexer um pouco no meu Hue aqui. Deixa eu ver. Ó. E tá lá. E eu tenho trocado o céu, uma paisagem bem bacana, tá? Vamos brincar um pouquinho mais? Eu vou pôr aqui, vou tirar eles, ó. Vou pôr um outro. Deixa eu pegar um aqui que eu tinha testado que eu gostei. Ó, eu sei que não tem nada a ver, é um sunset, né? Deixa eu ver se eu consigo só jogar como sunset aqui. Aí, ó, agora tinha pego uns legais ali. Cadê? Aqui, ó. O primeiro que apareceu lá tava lindo, meu. Tá. Que seja esse aqui, ó. Que sei que não tem muito a ver, mas ele é um pôr do sol. Vou dar um
Por quê? Porque daí eu consigo ter uma outra roupagem também para o meu. Colocou lá, aí você fala, poxa, ficou legal, mas ele não tem nada a ver, né? Primeiro que a gente vai ter que tirar esse mar dali, né? Que não tem o menor sentido aparecer um mar ali numa paisagem como esta. Aí, pronto. E agora? Dá um Ctrl 0 aqui. Agora eu preciso também, nesse caso, que as minhas árvores fiquem como se fosse uma silhueta daquele sol. Então o que eu venho? Eu clico aqui em cima. Eu habilito aqui a opção de Solid Color. Vou pôr em preto. Tá? Ele vai tampar tudo. Mas, se eu clicar com o botão direito e der um Create Clipping Mask, que é uma máscara de camada, olha o que acontece. Agora eu tenho a minha silhueta. E aí está feito uma nova roupagem para aquilo que eu tinha. Então, por exemplo, eu vou pegar tudo isso aqui, colocar numa pastinha, vou chamar de final, e ó, isso era o que eu tinha, isso é o que eu tenho agora. A mesma imagem, usando um recorte e outro sol. Tudo isso só foi possível por quê? Porque eu pude trabalhar com os meus canais aqui, tá? Legal? Então, poxa, mas se eu recortar um cabelo vai fazer mesma coisa, gente, tá? Então, olha, eu tenho aqui ainda essa opção que eu tinha utilizado. Então, eu poderia deixar esse sol aqui, deixa eu até ligar os dois elementos. Eu poderia ter esse sol aqui. Aí, logicamente, sem esses dois, senão ficaria meio estranho, tá? Então, eu tenho muita coisa que eu posso usar dentro desse recurso, ok? Ainda nos canais, eu tenho um modo de mistura aqui, que é chamado justamente de Canal Mixer, ou misturador de canais. E eu vou usar aqui nessa minha foto, esse misturador, para poder fazer o efeito Teal and Orange. Então eu venho aqui em Canal Mixer, e ele já me mostra, ó, qual canal que eu quero trabalhar. Ele me traz os três, ele viu que é uma imagem RGB. E como que eu posso trabalhar isso? Então vamos lá. Só deixa eu dar o duplo clique aqui de volta. Primeiro passo, então, eu estou nos azuis, que é quem eu quero trabalhar. Eu vou tirar tudo quanto é azul aqui, vou colocar em 0 na realidade. E vou acrescentar tudo que eu tenho em 100 em verde. Então, olha, ele já me deu um preview, ó. Era assim, ele já me tirou os verdes da imagem para dar justamente o efeito azulado, que é o primeiro efeito que eu tenho quando eu trabalho com o Teal and Orange. Partindo disso, eu vou colocar agora um Hue Saturation, tá? E aqui eu vou colocar, bom, primeiro a saturação em 25, para saturar bem os azuis aqui na minha imagem. Depois eu vou mudar aqui para os meus canais, para os reds, que são os meus vermelhos. E lógico, gente, isso aqui nessa imagem, tá? Então, mas ó, eu vou pôr 25 em vermelho. Olha o vermelho virando laranja. Bacana, né? O Saturation em 20, para tirar um pouco da saturação. E agora, as luzes em menos 15. E ele aplicou para mim ali os 3 efeitos que eu preciso, tá? Ele me deu o resultado. Para melhorar um pouquinho mais, vou acrescentar um Curves, onde eu vou criar um ponto aqui. Vou puxar um pouquinho aqui para tirar, ó, um pouco da claridade. E um pontinho aqui só para fazer uma pequena curva. E aí eu tenho um pouquinho menos até. E esse carinha aqui, que é o meu ponto inicial, vamos puxar ele um pouco para cima. É isso aí. E aí eu tenho o meu Teal and Orange, ou seja, deixa eu ver se eu consigo colocar os 3 também num ponto. Aí, ó, a imagem original, a imagem no formato Teal and Orange, tá? Então ele me dá essa possibilidade. Então vocês viram que tanto o misturador de canais quanto os canais me dão um suporte muito grande. Por exemplo, vamos pegar uma outra imagem aqui para tentar simular aquele recorte de cabelo. Tá? Não sei se ele vai ficar tão bom, tá, gente? Mas assim, já que a gente está com tempo de aula aí, vamos trazer ele para cá.
Vou dar um Ctrl J. E vamos lá. Vocês vão ver que o processo é muito parecido com aquilo que eu já tinha feito. Vou em canais, pegar meu azul, criei um novo. Opa! Tá ali meu canal azul, né? Vou precisar dar um Ctrl clique nele, estava esquecendo esse pequeno detalhe, né? E aí eu vou criar justamente um... Não, na realidade eu nem precisava ter feito isso. Deixa eu ver por que ele está dando erro. Meu azul está aqui. Eu vou criar um canal alfa com ele, tá? Então deixa eu ver se ela está selecionada aqui, tá? Canais. Ele está criando um alfa escuro, que estranho. Ele não tá... Ah, ele não tem nada selecionado, por isso. Ele não estava nem o azul selecionado. Por isso que ele estava... Tá falhando alguma coisa aqui. Tá? Deixa eu ver aqui certinho por que ele está dando isto. Então, é isso mesmo. Seleciono aqui o azul. Crio um canal... Ó, ele está criando um alfa estranho aqui. Ele não está fazendo para mim. Deixa eu pegar o azul aqui e puxar ele para cá só. Aí, era isso que estava faltando. Beleza, agora eu estou só nele. Novamente, Adjustments, Levels. E vamos lá. Escurecer bem aqui. Puxar um pouco mais. Ó, ali ele está ficando muito. Deixa eu puxar um pouco o branco. Porque eu não quero aquela parte ali. Então eu tenho que contrabalancear os brancos e os pretos aqui para poder fazer isso. Essa é uma parte bem chatinha, né? Mas é necessário para que chegue dentro do nível que eu preciso para poder trabalhar, tá? Então, às vezes vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas vai chegar dentro daqueles valores que você precisa. Então, eu posso até puxar um pouco para cá para manter mais os brancos e aqui eu escureço bem. Aqui, mais ou menos. Tá. É o balanço entre o que é branco, o que é preto. Aí... tudo bem, acho que dá para puxar até um pouco mais para cá. Aqui ficou... Deixa eu só dar um Ctrl ali para ele tá junto agora. Deixa eu pôr isso aqui em 0. Ou 255. Aí. Pronto. Aí. Ok. Aqui eu não vou poder mexer nos outputs. Vai ter que ser só nas cores de entrada mesmo. Porque eu quero deixar o mínimo possível de marca. Aí. Beleza. Vou dar um OK aqui. E aí aquela coisa que a gente já tinha feito, né? Tá em preto, pincel, overlay. Vamos pintar bem aqui. Tá, aqui ainda ficou branco, então. Laço. Alt Backspace. Tá. Acho que aqui ficou a seleção que eu preciso. Beleza. Voltamos aos canais, né? Voltamos àqueles, Alt e o clique na máscara. Se eu não selecionar lá, não resolve nada, né? Fazer as coisas correndo nunca dá muito certo, né? Então, Ctrl clique aqui, Layers, Alt, clicamos. Tá aí. Aí ele fez ali para mim, ele perde aqui um pouquinho nessas partes, porque ele estava com tudo selecionado. Então ele também possui algumas falhas que precisaria estar fazendo esse acerto, tá? Ele também possui algumas falhas ali, daí que eu precisaria estar fazendo essa correção. Uma alternativa para isto, tá? Seria, aqui no caso, pintar na minha máscara. Tem partes que ficam fáceis. Certo? Se eu diminuir bem o pincel aqui e aqui, ó, aplicar branco na máscara. Opa, só dar um Ctrl D.
Deixa eu ver aqui. Não, preto mesmo. Tem que pintar de preto e não é no overlay, né? Agora é no normal. Me permite que eu faça as correções. Certo? Deixa eu tirar um pouco desse hardness aqui. É que esse cabelo aqui é enjoado, né, meu? Se tem um cabelinho enjoado, é esse aqui. Ou eu posso tentar uma técnica de algo que a gente não viu aqui ainda no curso, mas que é com o carimbo. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo fazer isso. Vou criar uma nova camada. Vou clicar com o botão direito do mouse nela e criar um Clipping Mask para ser uma máscara dela ali. Vou pegar o carimbo no modo Current e Below, tá? No modo Darken, certo? E preencher as partes brancas. Vamos ver, eu vou pegar agora aqui Alt para capturar. Ele, vamos dizer assim, resolve parcialmente, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado para ele não, nesse cabelo aqui talvez não. Num cabelo liso, que não tivesse tantos cachos, né, no caso, ele pudesse resolver. Tá? Então, mas a ideia é mais ou menos essa, é a mesma. Legal? Então, para a aula não ficar tão longa, certo? Então foi possível mostrar aqui o uso dos canais, principalmente para recortes, que no caso ali do cabelo deu um pouquinho mais de ser chato, mas ele chega no resultado que eu preciso. Talvez eu precisasse ter menos seleção daquelas áreas em preto. Legal? Então por esta aula é isso e até a próxima.